Estamos ao vivo, é o programa Saúde Master, edição 111. Sei o que estão observando, tudo poderá acontecer hoje, como eu havia prometido. Daqui a pouco saberão, estou aqui ao lado de um gavião, estou me sentindo hoje um rei, estou pensando muito na época medieval, realmente incrível. Tudo pode acontecer no Saúde Master, quando o intuito é levar a informação que salva vidas. Lembrando que estamos repetindo ao vivo no canal 520 da Claro, associado à NET, e temos também os nossos vários indicativos que começarão a aparecer agora. O YouTube transmite nesse momento ao vivo no endereço TV Master Play. Está aparecendo agora. E o endereço da internet, todo mundo já conhece, são muitos internautas ligados no Saúde Master, campeão de audiência. Tem aí o endereço tvmaster.tv. O código QR famoso nós lançamos aqui e a partir daí você vai poder interagir. Aponte a câmera do seu celular para o código QR, nós vamos receber a sua pergunta, a sua dúvida, iremos, logicamente, na medida do possível e na interação, repassar essa pergunta para os nossos convidados. O programa Saúde Master é dividido em 2 blocos e nós temos o maior tempo da TV brasileira, 1h30, dedicados a salvar vidas. Em agosto, nós vamos completar 2 anos de programa Saúde Master. Essa edição de agora, a de hoje ao vivo, é a edição número 111. Eu tenho algumas imagens, eu comecei hoje a me lembrar que há 2 anos atrás ocorreu isso aí. Esse é o momento no qual eu assino o contrato aqui com a Master. E essa foto foi exatamente há praticamente quase 2 anos, que nós vamos completar agora, no dia 25 de agosto. E nesse momento, é lógico, tem uma segunda foto aí, com o nosso presidente aqui do Sistema Master de Comunicação, o Alex Filho. Foi nesse momento também da assinatura e nessa trajetória, hoje é o programa de número 111. Em agosto, nós teremos grandes atrações. Eu vou mostrar 2 atrações na área de saúde que teremos em agosto, aqui ao vivo, no programa Saúde Master. A primeira, já agradecendo aí ao Gil, ao Daniel, ao Rafael, a produção da Verônica Amorim. Essa é a dermatologista, doutora Larissa Glória. Ela vai estar mais precisamente no programa do dia 18 de agosto e vocês vão ver, lógico, na área da dermatologia, procedimentos incríveis e não só procedimentos, equipamentos também inovadores. Portanto, entrevistas sensacionais como sempre aqui no programa Saúde Master. E essa próxima, esse é o médico, doutor Maurício Mena, cirurgião plástico. Ele tem clínica em Portugal e no Recife. E realmente foi muito importante, será a primeira entrevista no Brasil que o doutor Maurício Mena vai conceder justamente para o programa Saúde Master, do dia que completaremos 2 anos, o programa do dia 25 de agosto. E vocês vão ver realmente um cirurgião plástico que há 3 décadas praticamente faz cirurgias incríveis. Muitas pessoas da Paraíba já estiveram com o doutor Mena. Ele gosta, assim, vamos dizer, ele prefere, né, a parte cirúrgica que envolve o rosto, a face. Portanto, teremos programas extraordinários. E vamos ao nosso primeiro bloco e ao intuito dessa entrevista. Eu realmente, assim, é um momento único. A gente já vivenciou aqui cachorro, gato, papagaio, robô,
mas gavião é a primeira vez. Portanto, eu estou ao lado aqui, nas nossas pesquisas, indicações, eu comecei a ver o trabalho, que vocês vão conhecer, de uma empresa formada por empresários, aqui um casal, aqui de João Pessoa, e o gavião, como outros, vamos dizer, animais, aves, são usadas tanto na parte ambiental, educacional e também no controle biológico. Portanto, eu tenho ao meu lado, pela primeira vez aqui na bancada do Saúde Master, o médico veterinário é o doutor Glenison Dias. Glenison, seja muito bem-vindo, Glenison. É uma situação, eu não sou de ter medo das coisas, mas eu também sou consciente que ao vivo tudo pode acontecer. Já estão interagindo aqui. O público hoje é diverso. As pessoas, eu sei o que está acontecendo agora. As pessoas estão trazendo também os seus animais de estimação para a sala, para junto do computador. A audiência hoje é total. Seja bem-vindo, Glenison. Seu Fábio, muito obrigado pelo convite, né? A gente trabalha com um tema que desperta muita curiosidade, né? Um tema muito abrangente. Muitos podem estar se perguntando, né? E o que é que tem a ver, né, desculpa o termo, né? Com saúde macho, a gente está falando de gaviões, né? Esses gaviões, pessoal, eles vão estar atuando hoje no controle de alguns animais que possam ser pragas em empresas ou até mesmo em instalações de universidades, hospitais e escolas, né? A gente pode estar trabalhando com essas aves que podem vir a transmitir alguma doença que precisam ter seu número reduzido ou diminuir esse número. Então, esses gaviões eles vão estar trabalhando justamente nisso, né? Eles tanto servem para capturar esse animal, que, por exemplo, possa ter invadido um supermercado, quanto também ele vai estar ali afugentando esses animais, como pombos e pardais, que possam invadir esses locais. Então, primeiramente, queria agradecer a seu Fábio pelo convite da gente estar participando hoje, né? Meu nome é Glenison Dias, eu sou médico veterinário de formação. Hoje trabalho com os nossos gaviões nessa parte de controle biológico e educação ambiental, usando as técnicas de falcoaria. Também sou professor universitário aqui na Facene, em João Pessoa, e conselheiro no nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Então, é mais um tema que a gente está trazendo aqui para vocês, onde o médico veterinário ele vai estar atuando diretamente, não, eu posso até dizer assim, diretamente na saúde única, né? Ele vai estar trabalhando aí, diminuindo as chances de um funcionário, por exemplo, de uma empresa, vir a ter acesso a uma zoonose transmitida, por exemplo, por pombos. Glenison, realmente assim, o público já começa a interagir, a gente sempre divulga as entrevistas, lógico, com uma certa antecedência. Chegaram muitas perguntas que vamos, logicamente, interagir. E eu tive, na minha pesquisa, observando matérias extraordinárias em relação aos argumentos ligados não só com os gaviões, mas também com as águias e com os falcões. Portanto, foi muito interessante. E vamos logo começar, porque as perguntas aqui não param. Eu queria, por favor, que a primeira pergunta que, porventura, tenha chegado aí, para que o Gil, por favor, possa colocar, e a gente começa a interação. Está aí. Diz assim: a utilização da falcoaria pode reduzir em muito a probabilidade de colisões entre pássaros e aeronaves. Nos aeroportos de Campina Grande e João Pessoa, existe essa prática. Quem perguntou foi o Max Neiva. Esse bairro é lá de Campina Grande, o chamado Bairro das Nações. Glenison, eu achei a pergunta muito interessante. Eu sei que o nosso público também agora está pensando, e você vai responder. Os aeroportos daqui, porventura, o daqui e o de Campina também, eles têm esse controle. A gente sabe que o número de acidentes ou então de colisões entre aves e aeronaves é até muito incidente. E aí, Gleison? Atualmente, né, que a gente saiba, esses dois aeroportos eles não têm ainda esse trabalho de falcoaria, né?
Aqui no aeroporto de João Pessoa, nós tivemos uma colisão aproximadamente há um mês, né? A aeronave teve que abortar o voo e voltar, segundo as notícias vinculadas à internet, mas ainda não existe esse trabalho aqui nesse local. Já existem vários aeroportos do Brasil atuando e conseguindo bons números na redução. Já teve aeroportos que conseguiu até zerar o número de colisões, né, quando está se trabalhando com as técnicas de falcoaria. Gleison, uma coisa assim interessante, lógico, eu comecei a observar vários vídeos, né? E as pessoas ficam muito estimuladas para saber detalhes, né? Porque quando a gente pensa também no gavião, a gente associa também de alguma forma as corujas. Eu queria que tu falasse um pouco, se porventura alguém quiser, dentro de um procedimento legal, criar domesticamente, sei lá, uma coruja, um gavião, qual seria basicamente o procedimento? Hoje, para você adquirir um animal silvestre, né, um animal nativo, esse é um animal, né, por exemplo, a gente está aqui com Xena, ele é um gavião um gavião asa de telha, a espécie. Ela ocorre naturalmente no território brasileiro. Então, esses animais são denominados animais silvestres nativos, né, que é o que ocorre aqui. Caso você queira adquirir um animal desse, você vai procurar um criadouro legalizado, certo? Que tem autorização do IBAMA para reproduzir esses animais e vai fazer a compra. Quando você compra esse animal, ele vai vir com a documentação específica. Então, se vocês observarem aqui no pé de Xena, ela vai ter uma anilha. Essa anilha é de tal tamanho que ela só pode ser colocada quando a ave é filhote. Então, a ave nasceu, quando ela está ali mais ou menos com 9 dias de nascido, o criador vai colocar, dá uma giradinha aqui nela, Fábio, para mostrar. Pronto. Pronto, agora o público está visualizando exatamente o que o Gleison está falando. A anilha dela vai ter o nome do criador, nesse caso Fukui RJ, e a numeração da ave, que é a ave 308. Então, ela vai ter essa identificação. Essa anilha, vocês estão vendo que ela é num tamanho que não passa mais no pé do animal, que é para que isso? Para que garanta que ele foi colocado na ave filhote. Então, a ave nasce no criadouro, mais ou menos com 9 dias, essa anilha é colocada, o animal cresce e a anilha não sai mais do pé desse animal, né? No caso de aves, esse é o protocolo. Se fosse um mamífero, seria um microchip. Nesse caso aqui de Xena, ela tem tanto microchip quanto anilha. Então, você vai procurar esse criadouro legalizado, certo? Vai pedir informações sobre o animal, né? Uma coisa, quando você vai adquirir um animal silvestre, estudem muito bem o animal que você quer adquirir, certo? Porque não são animais fáceis de manutenção, né? Por exemplo, você quer comprar, eu tenho um sonho de criar uma coruja, ótimo. Mas você saiba que quando você vai adquirir uma coruja, os ratos, eles fazem parte da dieta desse animal. Então, você vai ter que ter um fornecedor para você de ratos para alimentar esse animal e também você vai ter que ter a expertise ali de como trabalhar com esse animal para oferecer. Não é todo mundo que tem, né, digamos assim, o sangue frio, né, de pegar um animal, né, fazer o abate dele para depois oferecer para o seu gavião ou para a sua coruja. Então, você tem que estar ciente dessas necessidades da sua espécie, né? Por exemplo, gaviões e corujas, eles comem muito bem a presa quando está abatida. Então, isso não seria um problema para você. Mas você vai ter que manejar um rato, você vai ter que manejar uma codorna para fazer essa alimentação. Então, quer seja qualquer animal que você vai adquirir, estude muito bem sobre esse animal. E eu estou falando isso para gavião, mas isso vai servir para o seu cão ou para o seu gato. Você não pode, por exemplo, eu vou procurar um cão que é um cão altamente ativo, por exemplo, um cão de caça ou um cão de outra atividade e querer criar ele no apartamento. No futuro você terá problemas. Isso vai acontecer nos nativos também. Então, você estuda o animal, Gleison, realmente, eu tenho condições de criar esse animal e tenho condições de comprar comida, tenho um médico veterinário aqui na minha cidade que pode atender esse animal caso ele venha ficar doente. Então, você entra em contato com o criador, ele vai lhe enviar esse animal, geralmente por via aérea, certo? E ele vai vir com toda a documentação que você precisa, certo? O animal com a identificação, por exemplo, anilha, e junto você vai ter uma nota fiscal e um certificado de origem. Caso eu esteja, por exemplo, aqui, estou com o seu Fábio, estou saindo do programa
encontre qualquer tipo de fiscal, ele vai me pedir a documentação do animal, aí ele vai conferir se a documentação que eu tenho com a nota fiscal, se ele bate com a anilha do animal. A mesma coisa vai acontecer se você tiver, por exemplo, na sua casa uma coruja legalizada. Seu vizinho fez uma denúncia, a Polícia Ambiental vai chegar lá, vai conferir a documentação desse animal. Se a documentação estiver toda ok, seu animal vai permanecer na sua casa sem nenhum problema. Caso tenha algum problema na documentação ou você não tenha, esse animal vai ser apreendido e você vai sofrer uma multa. Muitas pessoas estão aqui interagindo e dizendo, eu queria estar aí. Essa sensação, quando, lógico, os gaviões chegaram aqui, não tem um só. Aqui no estúdio, nós estamos aqui com o casal. Essa aqui é a fêmea, não é isso, Essa Gleison? é a Xena. É. Essa é a Xena, as fêmeas, né? elas são um pouco maiores do que os machos, né? A coloração vai ser igual, mas as fêmeas, naturalmente, nos gaviões, elas têm um porte um pouco maior. Ô, Glendes, eu fiquei sabendo, né, que ela, aqui a Xena, é muito vaidosa, né? Eu não vou me arriscar muito a alisar, eu vou deixar ela, porque está dando tudo certo, entendeu, Glendes? Mas ela é bastante vaidosa, não é isso? A gente estava conversando aqui antes do programa que esses animais, eles têm características, uma personalidade muito forte, né? E Xena é impressionante, assim, como ela é vaidosa. Ela adora tomar banho de sol, a gente coloca uma banheira de água para ela, ela adora tomar banho, se a gente der banho de mangueira, ela gosta. Mas a diversão dela é a gente colocar ela no sol e ela ficar muito tempo lá limpando as suas penas. É natural que as aves elas passem bastante tempo do seu dia limpando as suas próprias penas, para ela ficar bem íntegra, né? Elas vão ter uma glândula também aqui na base da cauda, que chama glândula uropigiana, que ela vai estar produzindo óleo. Então, é normal, quando você observa a sua ave, que ela vai passar o bico perto, ali daquela região da cauda, vai pegar esse óleo e vai ficar espalhando por toda a pena. Isso a gente observa em todas as aves. E Xena acaba se destacando, porque ela gosta muito de tomar banho de sol e gosta muito de ficar assim se limpando. E não importa o horário. Se botar de meio-dia, ela vai tomar banho de sol. Se botar de 8 da manhã, ela vai tomar banho de sol. Geralmente, a gente coloca ela de tal forma que ela fique com as duas opções, de ir para a sombra ou ir para o sol. Mas não importa se é meio-dia, se é 2 horas da tarde, ela acaba escolhendo o sol mesmo. Glenison Dias, médico veterinário. Glenison, eu estou me lembrando agora, o meu pensamento sempre flui, às vezes no passado, agora é bem passado mesmo. Eu tive, vamos dizer assim, um amigo na adolescência que ele faleceu da chamada doença do pombo. E eu sei que vocês usam, por exemplo, os gaviões nesse controle, aqui em João Pessoa. Eu queria que de forma sintética você falasse sobre esse trabalho e se há uma incidência, se já ouviu falar, obviamente, dessa doença do pombo. Seu Fábio, hoje a nossa empresa ela vai trabalhar, ela tem autorização para trabalhar com o controle dessas aves que possam vir a se tornar praga. Por exemplo, nossa autorização para trabalhar com pombos e pardais. Então, a empresa que venha ter esse problema de excesso de pombos entra em contato com a gente para que a gente possa fazer esse trabalho lá, né? O pombo ele vai ser um problema nas empresas tanto pela questão das fezes sujarem, por exemplo, o animal chegar a defecar no estoque ou defecar em cima de uma máquina, né? Tem a questão só da sujeira, realmente, das fezes, e também as fezes corroem, né, estruturas metálicas, por exemplo, mas também essas fezes podem servir como uma via de transmissão de alguns patógenos para aqueles colaboradores que estão trabalhando ali naquela empresa, certo? Ele tanto vai servir, vai ter alguns patógenos que são transmitidos realmente nas fezes, e outros, nas fezes, vai servir como um meio de cultura, né? Digamos assim, alguns fungos eles podem desenvolver naquelas fezes ali acumuladas. Então, quando o colaborador chega e vai varrer aquele material, ele acaba aspirando, certo, esses patógenos e pode desenvolver algumas doenças nas vias respiratórias, que são o que o pessoal chama popularmente de doença do pombo, mas na verdade são várias zoonoses que podem ser transmitidas por esses animais. Então, nosso trabalho ele vai servir tanto para capturar esses pombos na empresa, como também alguns pombos eles vão desistir de viver naquela empresa devido à presença do gavião. Antes, uma empresa que tinha ali alimento disponível, um local tranquilo para dormir e água, né, água que nem que seja do ar-condicionado pingando, agora vai ter um gavião que está indo ali semanalmente fazer ali e tentar caçar ele. Então, ele, opa,
será que é vantagem mesmo viver nessa empresa? E acaba que uma parte deles vai mudar de rotina e não vai estar mais frequentando aquele local. Vocês estão ao vivo aqui na TV Master, no programa 111 Saúde Master. Já que estamos falando de beleza, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores, que é a clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Vão aparecer imagens aí, e realmente é uma clínica com procedimentos no que chamamos hoje de estética avançada. Fica ali no Ecomedical, toda uma estrutura, vão aparecer fotos agora da doutora e também de procedimentos que ela executa, está aí, belíssima além de tudo, a doutora Gabriela Brasileiro, e vocês vão ver numa próxima imagem alguns argumentos, lógico, de tratamentos na área estética. Está aí a própria doutora, e aí fala, logicamente, das conhecidas rugas, olheiras, todo um trabalho que pode ser feito também no nariz e também na papada. Portanto, quando você pensa em ações na área do que chamamos hoje de estética avançada, você pensa imediatamente na doutora Gabriela Brasileiro. E nós temos agora, na sequência, aí está o endereço, lá ela atende de segunda a sexta, está no horário aí, de 9 da manhã até às 17 horas, e fica ali no bairro de Miramar, no Eco Business Center, sala 212. E o telefone para você agendar é o 99813-3677. Portanto, pensou em estética, pensou em beleza, que está aliado, lógico, à saúde, pensou na doutora Gabriela Brasileiro. Vamos continuar nossa interação aqui maravilhosa, um momento único na TV brasileira, e vamos a mais perguntas que com certeza chegaram aí através dos nossos muitos meios de comunicação. Vamos ver o que chegou aí. Diz assim: gostaria de adquirir uma ave de rapina de forma legal. Como devo proceder? É o João Dutra, do bairro do Tambor. É lógico que praticamente já foi respondido, eu queria só que de uma forma bem sintética, você resumisse essa ação legal, já que muitas pessoas estão interagindo. Isso desperta o interesse. A gente sabe que o mundo animal, parece que em quantidade geral, lógico, contando os queridos, né, os gatos, os cachorros, nós só perdemos em população para os Estados Unidos, né? Depois vem o Brasil. E aí, doutor? Para adquirir uma ave de rapina legalizada, né, como as outras aves, como outros animais, inicialmente, né, o que eu sempre falo, estude sobre o animal, né, veja a alimentação, manejo. Aves de rapina são aves mais difíceis de você manter, né? São aves que necessitam exercício, então você tem que saber. É importante que você saiba a técnica de falcoaria para exercitar esses animais. Depois que você faz um estudo, procura uma pessoa para se informar sobre a temática, você vai entrar em contato com o criadouro, certo? Pegue referências também do criadouro para você não ter raiva no futuro, com problemas de prazo de entrega, ou com a ave que venha com alguma pena quebrada. Depois você entra em contato, você vai fazer o pagamento, vai receber essa ave no aeroporto sem ter nenhum problema. E sempre, quando for transportar essa ave, pessoal, lembrar de sempre estar andando com a documentação. Caso você vá para algum local que tenha risco de molhar, fazer alguma coisa com esse documento, tira uma cópia autenticada e fica sempre com ela dentro do bolso. Gleison Dias, uma pergunta para resposta bem rápida. A alimentação básica do gavião e o tempo estimado de vida. Alimentação. Esses animais eles têm que comer uma presa que eles possam comê-la como um todo. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, por exemplo, a gente vai se alimentar de carne, mas a gente tem outros compostos que vão fornecer cálcio e vão fornecer vitamina, né? Porque quando a gente come a carne sem o osso, a gente não vai ter a fonte de cálcio. Para esses animais, eles têm que comer uma presa no tamanho que eles possam comer
tanto a musculatura, quanto os ossos, quanto também algumas vísceras, como, por exemplo, coração e fígado, que são importantes fontes de vitaminas para esses animais. Gleison, eu havia combinado no decorrer do programa de passar o Gavião para o Gleison. Gleison, eu vou, com a sua permissão, vou deixar ele aqui. Eu acho que ele está se sentindo bem, gostou da TV Master, gostou do ambiente, assim. Eu já vou querer, né, já vou agendar contigo outros programas mais adiante, porque as pessoas também ficaram muito estimuladas a gente trazer aqui coruja, sabe? A gente sempre tem aquele fascínio também pela coruja. O que afasta, às vezes, a criação da coruja é a história da alimentação, né? Dos ratos, né? Porque comem muitos ratos. São ratos, lógico, vivos. Como é mais ou menos o funcionamento no caso da coruja? É assim, para você criar uma coruja, é interessante que a base da alimentação dela sejam roedores, certo? Você pode usar outras presas, como, por exemplo, codornas, dá para usar também. Mas já existem alguns estudos mostrando que é mais interessante que a base, né, que eu quero dizer o quê? Que a maior parte da alimentação dela sejam por ratos, né? E a gente dá o rato todo, ele vai comer cabeça, vai comer membros e vai comer vísceras. Então, para fazer a alimentação desses animais, você vai entrar em contato com o biotério e você pode já, por exemplo, estar comprando esses animais abatidos e oferecer para a sua coruja. E, como eu falei, você vai oferecer como um todo. Esqueci de responder, Pois seu não. Fábio. Quanto ao tempo de vida desses animais, né? A gente tem dados, assim, os dados do Brasil ainda a gente está, digamos assim, construindo esses dados. Tenho colegas que têm aves de 13 anos e ainda aves em plena atividade, né? Tem registro desse gavião aqui, asa de telha, com 21 anos, ainda reproduzindo. O que é que a gente tem de dado mais antigo na literatura? Né? Aqui na Bica, por exemplo, a gente tem águias lá de 22 anos e de 24 anos. E na literatura tem uma águia, aquela águia que é o símbolo dos Estados Unidos, né, que é a águia careca, que ela chegou a viver 51 anos em cativeiro. Então, são esses dados que a gente tem por enquanto. Gleison, as pessoas lembram muito e estão vindo argumentações nesse sentido, aquela história do falcão, de levar uma mensagem, uma donzela que está presa em um castelo e vai levar. Isso é uma realidade? Como é que isso funciona, vamos dizer, ou iria funcionar nos dias atuais? Não, isso não é a realidade. Isso já existia, né, nos contos de fadas, né, desses animais transportando mensagens, e foi reforçado pelo livro Harry Potter, né, onde tem as corujas que são responsáveis por essas partes de cartas, mas para aves de rapina isso não é a realidade. Seria uma realidade, exemplo, eu estar aqui com o meu animal e Raíssa chamar esse animal em outro local e ele ia lá, como, por exemplo, o pessoal usa, às vezes, em casamento, para levar aliança, que já ocorreu algumas vezes, certo? Mas eles vão nesse voo mais direcionado, não é assim, eu vou soltar ele aqui e ele vai para a Torre da Princesa. Agora, o que acontece, que hoje é um esporte, são os pombos-correios. Os pombos, realmente, eles vão poder levar essa mensagem. Mas o pombo-correio, ele só vai voltar para o seu sítio de alimentação. Se o senhor tem lá seus pombos-correios em casa, eles vão aprender que ali é o viveiro dele. Então, o senhor sai de casa, aí está lá no meio da rua, sua internet deu problema, o senhor vai pegar seu pombo-correio, vai colocar lá um recadinho para sua esposa na anilha. Lembra de comprar pão. Colocou na anilha do animal, solta o pombo. Ele só vai voltar para casa. Certo? É isso que um pombo-correio faz. Ainda existe hoje grandes campeonatos trabalhando dessa forma, mas ele só volta para o sítio da alimentação. Ô Gleison, são muitos, eu acho que você deve ter essa informação, talvez, são muitos os gaviões aqui em João Pessoa, ou é uma quantidade muito restrita? Eu sei que coruja não tem muitas, né? Pelo menos eu digo assim, pessoas criando, né? Você tem essa estatística, essa ideia? Tenho dados, assim, porque como somos poucos, acaba que a gente acaba conversando entre a gente. Mas são poucos gaviões que a gente tem, né, aqui em João Pessoa. Eu diria que em João Pessoa nós vamos ter nossas aves e temos mais uma pessoa que vai ter dois gaviões e vai ter uma coruja, mas ainda é um número limitado. Temos outros na Paraíba, mas em João Pessoa nós somos poucos. Gleison, essa foto que está aparecendo agora, eu queria, por favor, que o Gil deixasse aí. Essa foto é de uma ação da sua empresa, né, que aparece aí. Eu queria que você falasse um pouco, essa empresa, lógico,
ela é dividida, ou seja, tem todo esse trabalho junto com a sua esposa, não é isso? Exatamente. Que ela está aqui, ela está presente aqui no estúdio, como eu falei. O casal aqui, o outro Gavião está agora, nesse momento. Ele se chama, eu acho que é Matuto, é isso? Matuto, é. Interessante também esses nomes regionais, não é isso? Xena ela já veio com o nome para a gente e como combinou muito com o nome, a gente nem teve a ousadia de mudar, né? Xena, para quem lembra, aquela série da Princesa Guerreira, e ela realmente, ela para manejo, para tocar nela, ela é uma princesa, mas quando ela é para trabalhar, ela também sabe ser uma guerreira, né? Nessa foto aí, minha noiva, Raíssa, também sócia na nossa empresa, né? Ela está aí com uma das nossas outras aves, Mundiça. Vocês podem observar que a coloração é diferente, porque na época dessa foto, Mundiça era mais jovem do que essa imagem que vocês estão vendo aqui ao vivo de Xena. Então, essa imagem foi no Encontro Nordeste de Falcoaria, que ocorreu, onde Raíssa estava competindo com Mundiça, e nesse ano ela foi uma das campeãs competindo com essa ave. Então, ela está aí muito bem produzida, né? Com todos os detalhes femininos. Linda, linda. Na orelha dela, vocês podem estar estranhando, mas é um capuz de falcoaria, é um adereço que a gente usa na ave para privar essa ave de visão quando você precisa fazer algum manejo. Então, ela estava preparando a ave antes dela fazer o lance nesse campeonato, né? Onde a gente fazia uma simulação de caça e os melhores lances eles eram pontuados e cada um ganhava o troféu referente a primeiro, segundo ou terceiro local. Certo? Gleison, pois não. Raíssa também é falcoeira, né? Ela não está podendo participar agora no momento por questões do distanciamento social, né? Mas ela também desenvolve as atividades de falcoaria e administração junto com a gente e desenvolve muito bem, né? As mulheres elas têm um tino, né? Digamos assim, elas têm uma sensibilidade muito boa para a falcoaria. E isso é muito importante, né? Porque você tem que perceber muito bem a ave, você tem que entender a ave. Não é só estudo, né? Eu digo que é sempre 50%, é você ter o dom e observar a ave, né? Que isso conta muito, e 50% é estudo também. Mas você tem que parar, você tem que olhar a ave e entender, essa ave ela não está com cabeça boa para voar hoje, ou ela está com medo aqui da presença da câmera, isso ou aquilo. E Raíssa sabe muito bem fazer essa parte, né? Tem essa sensibilidade muito boa para a falcoaria. Clenison, é incrível o que está acontecendo aqui, de perguntas, as pessoas dizendo aqui, eu vou citar algumas, a Aline, o Beto, a Carla, dizendo, estou assistindo, estou aqui com o meu cachorro, com o meu gato, aí tem vários nomes aqui, quer dizer, a audiência hoje é uma coisa incrível, eu acho que vai bater o recorde, porque estamos unindo nessa história hoje do programa 111, ao vivo aqui, Saúde Marte, também os animais. E os animais são as criaturas de Deus também, né? Portanto, é um momento, assim, único, realmente, noto que ela se adaptou. Tem muita gente aqui pedindo, mas eu não vou me arriscar tanto, repito, estão pedindo aqui para eu alisar a cabeça dela, para eu dar um beijo nela. Deixa, por enquanto, está tudo correndo muito bem no nosso planejamento. Vamos a mais uma pergunta aí, que com certeza chegou aí de forma antecipada. Diz assim, sei que o tráfico de animais é imenso no Brasil, já que um falcão custa mais de R$10.000. Como anda a fiscalização neste sentido? Quem pergunta é a Daniela Bastos, aqui em João Pessoa, do bairro do Bessa. E aí, qual é a ótica? A gente sabe que há um tráfico de animais, e isso eu acho que é um atributo, lógico, das polícias, mas ligadas ao IBAMA. Qual é a ótica de análise nesse sentido, Gleison? Hoje, as polícias e o IBAMA ele vai estar trabalhando diretamente com o criadouro, né? Fazendo a fiscalização desse criadouro, sabendo se eles estão reproduzindo realmente esses animais, se não tem nenhuma irregularidade. E, caso tenha alguma denúncia, eles podem, por exemplo, me parar em qualquer local ou visitar minha residência para averiguar se realmente essa ave tem a procedência correta, né? Hoje, nós temos poucos criadores de aves de rapina no Brasil, certo? E isso faz também com que o preço fique um pouco mais caro, né? A lei da procura e da demanda. Então, são aves ainda de alto valor comercial, né? Não que isso de forma nenhuma vai justificar o tráfico de animais,
Mas, infelizmente, ainda é uma realidade muito grande, né, o tráfico de animais, mas não só com aves de rapina. Né, infelizmente, a gente vê muitos casos de papagaios traficados, passeriformes. Né? Então, cabe aos órgãos específicos e cabe também a mim, como cidadão, quando eu vejo alguma situação, eu posso também fazer uma denúncia desses casos. Estou me lembrando aqui, vou fazer questão de comentar. Essa semana, acho que foi assinado aí um decreto que as fábricas, vamos dizer assim, na área veterinária, elas vão começar também a produzir os insumos e a vacina da Covid. Isso foi um grande avanço, porque abre um leque também, lógico, para eliminarmos, como está acontecendo, essa doença da face da terra, se Deus quiser. Portanto, uma atitude muito interessante, deve ter partido aí, obviamente, de alguma lei, né, de algum deputado federal, mas que foi sancionada pelo presidente da República, e agora a gente vai ter um volume ainda maior de vacinas disponíveis, e mesmo que nesses próximos anos, né, venhamos a precisar se vacinar da Covid a cada ano, não tem problema algum. O importante e o vital é a saúde. Vamos a outra pergunta, a interação grandiosa, como sempre aqui no programa Saúde Marte. Vamos ver, diz assim: temos uma associação de falcoaria na Paraíba, já que isto é fundamental para o crescimento e esclarecimento desta prática. A pergunta foi da Micaela Doni, aqui do bairro de Miramar. E aí, Gleidson? Atualmente nós não temos uma associação paraibana, nós temos a AFARNE, que é a Associação do Rio Grande do Norte, né, a mais próxima aqui a gente, que eu sou associado. Temos também a Associação Nordeste de Falcoaria e temos a nacional, que é a ABFPA, como outras regionais também. Mas é bem interessante a pergunta pelo fato de você ter acesso ao material para estudar. Como eu falei, são aves que o manejo ele é um pouco mais delicado. Então, é importante que você saiba manejar esse animal, saiba uma técnica básica de falcoaria, que tenha experiência até mesmo com o trato dos outros animais. Às vezes as pessoas me procuram, Gleidson, eu queria criar um gavião, e eu pergunto assim, você já criou alguma outra ave? A pessoa diz, Gleidson, mas não tem ligação. Qual é a ligação de eu criar uma calopsita com eu ligar com a criação de um gavião? Isso tem tudo a ver. Questão de responsabilidade, de você saber observar a sua ave, você saber, pelo menos, olhar se a pena daquela ave está normal, se as fezes da ave estão normal. Então, qualquer manejo que você tiver com o animal vai valer essa experiência, principalmente se forem aves. Né? Não importa se você manejou uma galinha, um peru ou um papagaio, mas aquilo tudo vai dar ali a você uma experiência para poder você estar manejando aves de mais difícil manejo. Muitas pessoas aqui, se eu fosse falar o nome, demandariam um grande tempo falando da excelência do programa, parabenizando. Também estão perguntando muito aqui que horas ela dorme, qual é o hábito realmente assim no dia a dia, qual é o horário que ela descansa mais. Explica um pouco aí, Gleidson. Não, as aves de rapina, como os gaviões, como as outras aves diurnas, o normal é dormir assim que o sol se põe, né? Então, nos dias que a gente não vai trabalhar, que não precisa trabalhar à noite, esses animais eles vão dormir no horário normal de 5h30, né? Durante o dia, a gente coloca elas para tomar banho de sol e para tomar banho de banheira, caso elas queiram, e à noite a gente recolhe esses animais. Mas são animais, por essa espécie, dá para a gente também trabalhar com elas à noite, né? Por exemplo, empresas que só podem, por a questão do movimento, do maquinário, que a gente só pode trabalhar durante o turno da noite, a gente faz esse trabalho. Eles se acostumam a trabalhar ou na luz artificial ou com o uso de lanterna. Caso você esteja manejando uma coruja, você vai ter a opção de ou acostumar esse animal com o manejo durante o dia, ele dormir à noite, ou você continuar treinando esse animal no período da noite. Você tem essa opção. Mas se você fica alimentando uma coruja durante o dia, ela vai acabar se acostumando com esse manejo. Gleidson, nós temos, como eu já falei, para o grande público, hoje aqui no estúdio da TV Marte ao vivo, nós estamos aqui com um casal, na verdade, de gaviões. Aí as pessoas estão perguntando a título de reprodução.
se isso é possível, como é que funciona, se já houve uma reprodução desse casal. E aí, Gleidson? Nós temos no nosso plantel 2 casais de gavião asa de telha, mas hoje a nossa autorização é para o controle, para trabalhar com esses animais para controle e para a gente fazer o manejo desses animais. Eu não tenho autorização para reproduzir esses animais, certo? Para isso, eu teria que abrir um criadouro comercial para essa espécie ou para mais espécies. Não é o nosso caso por enquanto. Então, se por um acaso, que não vai acontecer, por exemplo, se por um acidente esses animais se reproduzissem, atualmente eu teria que entregar esse filhote nascido para as autoridades competentes, porque eu não tenho autorização para essa reprodução. Eu falo acidentalmente porque, nesse caso, por exemplo, não vai acontecer, porque eu teria que dar condições viáveis para esse animal reproduzir, né? Um espaço adequado, um ninho apropriado, fornecer galhos e toda a corte que vai ter do macho com a fêmea. Então, não é algo assim que dá para acontecer acidentalmente nesse caso. E já que estamos falando também em reprodução, podemos ligar também a exames, e para isso temos o laboratório Maurílio de Almeida. As imagens irão aparecer, mas vocês sabem, o laboratório Maurílio de Almeida está em todo local, dentro de shoppings, dentro de hospitais e em vários bairros e cidades da Paraíba. São 70 anos de existência, quase 50 unidades, fazendo mais de 2.000 exames. Por isso que quando a gente pensa em laboratório na Paraíba, a gente pensa de forma inevitável no Maurílio de Almeida. E aí está um show. O aplicativo que você pode baixar, não importa se o seu celular é o padrão Apple iOS, você vai agora na sua loja de aplicativos e coloque Maurílio de Almeida. Você vai baixar. E se for Android, que é a maioria dos aparelhos celulares, você vai também lá no Google Play, coloca Maurílio de Almeida e vai ter na palma da mão todas as funcionalidades à sua disposição. E muito importante aí, o Maurílio, que você acessa também do aplicativo, me refiro aos resultados, a opção resultados, agora está com uma nova plataforma, ainda mais ágil, ainda mais segura, ainda mais completa. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, Maurílio de Almeida. Na interação, que é muito dinâmica, vamos para mais uma pergunta, que com certeza aí foram muitas as perguntas no decorrer da semana. Eu avisei no programa da semana passada que iríamos abrir aqui de uma forma diferente, como ocorreu, e eu estou me acostumando aqui. Daqui a pouco teremos o segundo bloco ainda com um grande médico, uma grande especialidade, que eu vou informar em instantes. Vamos a mais uma pergunta. Diz aí o seguinte: quando eu adquirir a minha ave, eu posso caçar, quero que ela pegue todos os pombos da praça aqui perto da minha casa. Quem perguntou foi o Messias Magno, aqui do bairro do Cristo. E aí, as pessoas, é lógico, os pombos eu acho até que, lógico, são criaturas de Deus, a gente tem muito aquela visão, né? A gente já liga ao anjo, tem toda aquela coisa, mas tem pessoas que são incomodadas. E aí, se pode utilizar para caça? É interessante, seu Fábio, o seu assunto que o senhor tocou, porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, de trabalhar com essa espécie, porque, assim, se você chega hoje num supermercado e vê 5 pombos comendo ali na grama, você não vai estranhar aquela situação. Mas se por um acaso você está no estacionamento do supermercado e passa uma catita correndo, já é um absurdo para você. As pessoas ainda não têm essa visão dos perigos que aquele pombo, né, das doenças que aquele pombo pode estar transmitindo. Ela vai transmitir tantas zoonoses quanto um rato ou outros tipos de animais, certo? Então a gente ainda tem essa dificuldade, né? Porque a gente ainda liga um pouco a visão do pombo, a pomba da paz, a toda uma questão religiosa, certo? Claro, a gente respeita todas as vidas, mas a gente precisa, alguma delas, a gente precisa controlar essa população, né?
Para mim, a vida, eu tenho que respeitar tanto a vida de um gavião quanto um de um pombo, né? Então, se eu vou trabalhar com o pombo, que a eutanásia seja feita da forma correta, da forma rápida, para que aquele pombo não venha a sofrer, certo? A pergunta do Messias, hoje, Messias, para você caçar com o seu animal, hoje a caça no Brasil, ela vai ser limitadas para algumas situações. Gleison, a caça no Brasil ela é proibida? Não. A caça no Brasil ela é condicionada, certo? Quais são as condições que você pode estar realizando caça para aves de rapina? Ou quem tem uma empresa para controle, por exemplo, eu hoje, minha autorização, ela vai ser para caçar pombos e pardais dentro de uma empresa contratada. Eu não posso pegar esse meu gavião, você nunca vai me ver numa praça pública caçando com esse animal. Por quê? A minha autorização é para o trabalho com esses animais. Gleison, então você pode pegar esse gavião e caçar na mata? Não, certo? Hoje a gente não tem essa possibilidade ainda pela legislação brasileira. Então, para aves de rapina, quais são as condições que você pode caçar? Ou se você tem uma empresa que ela é destinada para esse fim, para o fim de controle, ou se você trabalha num centro de reabilitação, que esse centro de reabilitação tem autorização de caça. Por quê? Porque para algumas espécies é importante que você ensine ele a caçar o que ele vai encontrar na natureza, certo? Não adianta você se iludir, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de reabilitação com um gavião, que ele come rato na natureza. Aí eu vou ficar dando em cativeiro aquele ratinho branco de laboratório. Não é a mesma coisa. Aquele rato branco de laboratório, ele nem tem medo do gavião. Então, você pensa que vai estar soltando esse animal com condições de caça, e esse animal, quando você soltar, que ele vê um rato cinza correndo, ele às vezes nem reconhece a presa, ou não vai ter a velocidade que ele precisa para essa caça. Então, hoje, caso você queira fazer esse controle, por exemplo, na praça, você necessitaria de uma autorização específica para estar trabalhando com isso, ok? No Brasil é dessa forma. Por exemplo, outro tipo de caça que pode ser condicionada no Brasil, a caça de javalis, eles ocorrem em alguns locais, mas você precisa ter uma autorização específica para estar trabalhando com isso. Caso você pegue seu animal e saia caçando sem autorização, você pode sofrer uma multa. Gleison Dias, que é médico veterinário, nós chegamos no final apenas aqui do programa Saúde Master, edição 111, o primeiro bloco. Gleison, eu quero assim agradecer muito, realmente, assim, quero agradecer também a Xana. Nós temos até programado, eu me lembrei, será também no mês de agosto, a gente vai chegar aqui, ou seja, vai trazer aqui para a bancada que salva vidas o representante do Aquário Paraíba. A ideia está sendo formatada, a gente começou agora, é trazer para cá um tubarão. Mas é lógico, eu vou ver ainda com a direção, vou ver com o Alex Filho, a gente vai ver toda a estrutura, se dá para trazer. Se realmente conseguimos, vai ser ótimo. Mas se não vier o tubarão, vai vir um siri, um caranguejo, qualquer coisa, porque essa foi uma iniciação muito interessante. Eu quero agradecer demais e realmente você pode agora ficar à vontade para dizer da empresa, do telefone, das redes sociais. Quero agradecer muito aqui a Xana, ela se comportou assim, de um modo maravilhoso. Até o outro gavião que está aqui no estúdio também começou a emitir sons antes do programa começar. A gente ficou preocupado, mas isso tudo é uma comunicação natural, não é isso, Gleison? E se sinta muito à vontade e aqui da direção de toda a TV Master, da produção da Verônica Amorim, nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado também, seu Fábio, pelo convite, né? É um tema que desperta muita curiosidade e é um tema que, se deixar, a gente fala aqui por 5 ou 6 blocos, né? Mas quem quiser mais informações, procura lá no Instagram, EcoHawks, né, _, que você vai ver lá a nossa logo linda e vai ter acesso a mais imagens desses animais. A gente também faz algumas postagens sobre outras espécies, sobre os equipamentos que a gente usa e também acaba informando ao público, tanto dessa forma como outras vezes inbox, eles acabam nos procurando também, né? Assim que a gente tiver liberado, né, fazer cursos, nós pretendemos fazer um curso aqui em João Pessoa,
e um curso na região do Sertão também sobre essas técnicas de falcoaria, né, quer seja para quem quer trabalhar com reabilitação ou com controle, ou simplesmente para ter a sua ave em casa e poder manejá-la corretamente. Então, procura lá nossas redes sociais, né, para continuar, né, folheando um pouco sobre essas informações, até sobre outras aves, né. Hoje, o tempo é limitado, a gente queria estar falando de gagas, queria estar falando de corujas, mas nós vamos ter outras oportunidades. Vamos ter. Eu quero agradecer demais. Queria que mais uma vez, eu já casei você, mas falasse da sua noiva, ela está aqui, está com outro gavião aqui no estúdio, e realmente assim foi um programa único. Eu tenho certeza que o compartilhamento, daqui a pouquinho já em TV Masterplay no YouTube, você vai poder, é público, vai poder compartilhar, e realmente eu tenho certeza, somos verdadeiramente campeão de audiência na área de saúde, e os vídeos serão imensamente compartilhados. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Fábio. Também no próximo momento, provavelmente Raíssa vai estar participando aqui juntamente com a gente, certeza. Né? Quando não tivermos com essa limitação do distanciamento social, ela também tem uma boa expertise. Está comigo desde o início da empresa, né? A nossa empresa ela começou inicialmente como um projeto, quando Raíssa estava fazendo graduação, né? Ela é formada em administração, então ela precisou fazer um modelo de uma empresa, e a gente já tinha esse sonho há muito tempo. Esses gaviões eles foram inicialmente adquiridos para o nosso hobby, para a gente poder ir num domingo, ir para o campo e voar. Mas a gente tinha um sonho de formar essa empresa. Então, quando surgiu esse trabalho, a gente disse, não, por que a gente não dá logo o pontapé inicial? Então, a gente teve o apoio dos professores do Instituto Federal, né, do IF, que ela estudava, tivemos apoio na época do SEBRAE, então, se é para fazer, vamos fazer tudo de uma vez. Então, a gente aproveitou o que seria apenas um trabalho da graduação, a gente já saiu com só nosso CNPJ, com licença de bombeiro, com licença do conselho, e já foi um ótimo pontapé inicial para a nossa empresa, e estamos aí já há mais de 4 anos no mercado, atuando, né, de forma direta e indireta também na saúde de toda a população que tem acesso aos alimentos que a gente trabalha nas empresas. Muito obrigado. Nós vamos agora para um pequeno, realmente, intervalo comercial. No segundo bloco do programa 111 Saúde Master, vamos contar com a presença do extraordinário médico Dr. José Eimar, e esse mês também caracterizado como o Julho Amarelo, nós vamos falar muito das várias hepatites virais. Portanto, não saiam daí, é daqui a pouquinho no programa Saúde Master.